Boa noite a todos. Em nome do CRMVSP, nós damos as boas-vindas a todos vocês para o terceiro e último dia de encontro em comemoração ao Dia do Zootecnista. Parabéns a todos vocês por esse dia. Bom, o tema desta noite é zootecnia e genética, ampliando a capacidade de produção animal. Para começar a falar a respeito, vou lhes apresentar a primeira palestrante dessa noite, a zootecnista Tabata Silvia Rosine Lacerda. A Tabata é zootecnista graduada pela Unimarco com MBA em Avicultura Industrial. Foi assistente técnica na União Brasileira de Avicultura. É diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica na Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, responsável pela área de genética agrícola. Trabalha na avicultura há 24 anos, especializada em avicultura de postura, com atuação em todos os elos da cadeia produtiva de ovos. Integra a Comissão de Responsabilidade Técnica aqui do Conselho de São Paulo e também a Comissão de Estudo Especial de Bem-Estar Animal 228 da ABNT. Palestrante nos temas de produção e comercialização de ovos, marketing do ovo, atuação das instituições associativas, bem-estar animal e biosseguridade. Doutora Tabata, boa noite, senhora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Suas considerações iniciais, por favor. Boa noite. Queria agradecer pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui com vocês hoje no Dia do Zootecnista, no quarto encontro de zootecnistas do CRMVSP. Queria saudar também meus colegas de painel, o William Filho e a Liliane, e desejar a todos um bom evento e que vocês façam proveito das informações que a gente vai poder compartilhar aqui essa noite. Por um mundo sem fome. O século XX chegou ao final com uma sensível redução na pobreza. No entanto, mais de 805 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Conflitos, mudanças climáticas, desigualdades, crescimento da população e desperdício de comida pelos consumidores e no processo de produção colocam em risco a capacidade de alimentação da humanidade. Mais do que alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, é preciso alimentar os que já vivem em nosso planeta. Como fazer isso? Não pode haver fronteiras para os alimentos. E é por isso que existe um esforço que transforma realidades. A cadeia produtiva de alimentos promove o equilíbrio global ao manter homens e mulheres no campo, produzindo e estimulando a prosperidade com bem-estar animal, abate humanitário e sustentabilidade, com respeito aos recursos naturais e ao meio ambiente. A proteína animal se destaca pela qualidade e integração aos mais diversos gostos e culturas, auxiliando na garantia da segurança alimentar global. Com mais investimentos em pesquisa e tecnologia, a capacidade de inovar para alimentar a humanidade está aumentando. O engajamento de todos é fundamental. Valorizar quem produz também é preservar o futuro. Coloque sua energia nesse esforço. Alimente essa ideia. Ajude a produzir um futuro melhor para todos. Um mundo sem fome. Então, saudando a todos os zootecnistas pelo nosso dia, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar dessa missão que a gente tem de alimentar o mundo e que ainda tem muita gente passando fome. Então, quando a gente pensa em alimentação e passa principalmente pela cadeia de genética, que é o que a gente traz para o painel no dia de hoje, né? A ampliação da capacidade de produção animal. Então, para começar a falar um pouquinho de genética avícola, que vai ser meu tema, eu vou falar um pouquinho da parte econômica e social, desenvolvimento e emprego. A cadeia de aves e suínos gerou no ano de 2020, em 20 anos, 145 bilhões só em receita cambial para o Brasil, 4,1 milhões de empregos só na cadeia de avicultura e um PIB de 120 bilhões.
são números muito expressivos, porque a gente tem se deparado como zootecnista, como produtores da área animal, que até o William deve falar um pouquinho mais para frente, a gente tem se deparado com vários questionamentos, né, sobre o nosso modo de produzir, sobre sustentabilidade, sobre todas essas questões, mas eu trago ainda essa realidade que a gente tem de ser o primeiro exportador mundial de frango, 4,23 milhões de toneladas exportadas em 2020. E o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo. Então, a gente alimenta tanto o nosso país quanto o resto do mundo. Falando um pouquinho aí também da parte sanitária, que é o nosso maior ativo, né, trazendo um pouquinho aí para a nossa realidade, a gente tem visto o mundo todo passando por questões de influenza aviária e com muitas perdas econômicas. E o Brasil ainda não teve nenhum caso de influenza aviária. Então, pensando no trabalho, todo o trabalho do setor produtivo em se preservar, em biosseguridade, em trabalhar manejo, em trabalhar aves com potencial genético melhor, a gente está passando por essas questões também, tanto de aumento de produção quanto de proteção contra doenças, né? Então, é um setor que precisa, que tem expressivos cuidados com a questão de biosseguridade, e é por isso que a gente tem todo esse mercado mundial aberto para a avicultura do Brasil e suinocultura. Agora vamos para o micro, né? Que é o mote aqui da nossa conversa. Todo o trânsito de material genético da América Latina, ele é discutido no âmbito do Mercosul. E essa instrução normativa que eu trago aqui para vocês foi a que incorporou os requisitos zoossanitários no Brasil para importação de ovos e aves domésticas. Então, essa é a instrução normativa guarda-chuva que fala sobre importação e exportação de material genético. E aí, por que eu trago ela para vocês? Porque após essa publicação, que faz as regras do trânsito desses animais, desse material, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, na circulação na circulação aqui no Mercosul, a gente incorporou ao ordenamento jurídico do Brasil e começou a ter regras para a importação de material genético. Essas regras, elas regem tudo que vai entrar no Brasil para a multiplicação animal, da parte industrial. E esse crivo, né, da importação passa pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que emite um parecer favorável com relação a essa parte zootécnica dos plantéis que vão se estabelecer no Brasil. Porque quando a gente pensa em disseminação de material genético, a gente está falando do primeiro elo que sustenta tudo aquilo que eu falei até agora, né? Toda a produção de frango e ovos e de suínos também no Brasil está sustentada pela multiplicação do material genético. Então, nós temos vários protocolos que falam sobre coleta de amostras, sobre todas as preocupações que a gente tem em avaliar esses materiais importados, né? Toda importação, ela é avaliada, segue o Programa Nacional de Sanidade Avícola, vou falar um pouquinho mais para frente, para que a gente se proteja tanto de doenças que possam vir, né? Como eu comentei, a gente tem influenza no mundo todo, é uma das nossas principais preocupações, embora você traga junto com as cargas, os atestados de saúde da carga, você tem todo o acompanhamento quando esse material chega aqui no território brasileiro também. Basicamente, as empresas de genética vão seguir o Programa Nacional de Sanidade Avícola. Por quê? Porque é preciso controlar as principais doenças, que são de disseminação rápida e que podem fechar algum mercado externo ou que podem prejudicar a produção interna dos produtos. Então, seguem todas as normativas, né? Um rol bem extenso de normativas aí dos programas para o controle da sanidade dos plantéis avícolas. E aí, as granjas de reprodutoras, que ela entra numa categoria diferente da granja de comercial, ela tem um rol maior de exames, um rol maior de análises, então, a cada 3 meses, coleta,
e apresenta resultados negativos para as doenças de interesse e para outros itens. Então, entrando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais de material genético, eu gosto bastante dessa foto, eu sempre apresento ela quando a gente está falando de genética, para dar o pessoal que trabalha mais com boi, com suíno, às vezes não tem a visão tão clara das diferenças entre as aves de postura e as aves de corte, né? São realmente animais muito especializados, assim como a gente tem o bovino de corte, vocês sabem, muito diferente da vaca leiteira, a genética das aves para postura e para corte também são bem diferenciadas. Então, acho que essa imagem traz um pouquinho aqui, uma ave de corte mais robusta, ela precisa ter coxa, ela precisa ter peito, e a ave de postura que ela tem que expressar toda a sua genética, transformando em produção de ovos. Então, basicamente, a gente traz para o Brasil, que eu falei para vocês sobre os preceitos da importação, a gente traz para o Brasil as bisavós, que são material de reprodução. Então, você tem toda uma linha macho, né? Todos estudaram genética, né? Na graduação. É uma parte muito importante, porque cada linha vai trazer as suas características, né? Os machos e as fêmeas, cada um com as suas características. E aí as linhas puras são desenvolvidas nos países das casas-mães, né? Que ficam basicamente nos Estados Unidos e Europa, em alguns países da Europa. E aí a gente traz para o Brasil as bisavós para baixo. A gente tem algumas linhas puras aqui também, porque com todos os surtos de influenza que a gente teve no mundo, acabou havendo a necessidade de a gente ter um backup aqui no Brasil de algumas linhas, né, para que a empresa não fique descoberta com relação aos seus indivíduos que vão produzir todos os plantéis, no caso do Brasil e no caso de genética da América Latina, porque todo esse material que é armazenado e reproduzido aqui no Brasil, ele é distribuído para a América Latina. Nós ficamos como ponto. O Brasil hoje é uma plataforma de exportação de material genético para a América Latina. Então, o ponto que as casas genéticas têm de reprodução aqui é no Brasil. E aí, seguindo as linhas, você tem as matrizes híbridas, né, que daí já trazem todas aquelas características somadas e expressam os comportamentos desejáveis no animal que se chama comercial, que no corte é o frango e na postura a galinha poedeira. E aí, falando assim do início da cadeia, por que a nossa preocupação é tão grande nessa proteção, biosseguridade, análises contínuas, exames, a legislação específica, questões com o trânsito dos animais? Por que a gente se preocupa tanto? Porque quando você pensa ali num indivíduo da linha pura, né, um macho para 10 fêmeas de uma linha pura de uma poedeira, esse conjunto de animais, no fim de todo o seu ciclo, vai dar por volta de 4 bilhões de ovos. Assim como no frango de corte, 75 mil toneladas de frango na sua cadeia final. Isso aqui num período de 3 a 7 anos, considerando todos os indivíduos que participam da reprodução, que são, vou voltar um pouquinho, tirando todas essas linhas aqui, que são as reprodutoras, eu estou falando de todas essas linhas darem origem a um comercial, que vai para o consumo. Se você tiver qualquer problema sanitário e quebrar essa cadeia, pensa que, por exemplo, uma granja de reprodutoras que graçou por um desafio sanitário e perdeu seu plantel, só essa única 375 mil reprodutoras ali daquela granja vai deixar de produzir 75 mil toneladas para o mercado. Então, é realmente uma área muito sensível e por isso inúmeros cuidados. E é claro, assim como vocês veem em quase todas as outras cadeias, que quanto mais para cima você for nessa pirâmide, os animais são mais caros e o valor agregado deles é muito maior, né? Então, perder um animal desses é realmente bem complicado. Então, a lei de valores financeiros, você vai ter um reflexo no mercado de disponibilidade da proteína animal no final da cadeia.
Vou mostrar um pouquinho das granjas, para quem não conhece tanto sobre avicultura, né? A gente tem uma biosseguridade imensa na área de reprodutoras, elas são completamente isoladas, isoladas fisicamente, isoladas tecnicamente, isoladas em todos os seus fluxos, né? Então, quando a gente olha aqui um mapinha do Google Earth, você percebe que as distâncias, essa é uma granja de avó e bisavó, elas são bem consideráveis, porque são necessárias, né? E aí você tem as estradas limpas, as estradas sujas, é todo um protocolo de biosseguridade que é seguido nessas empresas. Lógico, limpeza, desinfecção, isso todo mundo conhece bem. Os silos são destinados exclusivamente, as rações seguem as suas idades adequadas e outros itens de nutricionais para cada fase da etapa da produção. São obrigatórios banhos, né? Então, você tem todo o protocolo de banho por conta do ser humano ser o maior condutor de doenças que pode ter. Assim, a gente pode ter entrada de doenças por vários fomites, mas o principal é o ser humano, então você ali na área de banho você vai ter alguém fiscalizando o banho, precisa limpar as narinas, a boca, dentro dos ouvidos, é um protocolo bem restrito. E também com relação à circulação de roupas, as roupas são lavadas, na sua grande maioria, dentro dos próprios núcleos de produção. Aqui, uma ilustração, né, dos ninhos manuais e automatizados. Então, aqui, na área produtiva, a gente tem, basicamente, um macho para 10 fêmeas, que é mais ou menos o que dá de fertilidade para que os ovos férteis que vão sair dessa produção tenham a maior eclosão possível. Saindo de lá, né, das reprodutoras, os ovos vão para os incubatórios, onde eles são incubados, o ovo fértil é incubado, passa ali por volta de 21 dias, entre incubador e nascedouro, e dá origem aos pintinhos que são processados dentro do próprio incubatório, né? Vacinação, eventualmente debicagem quando necessário, separação de machos e fêmeas quando necessário também. E aí, conforme eu conversei com vocês, o Brasil virou uma plataforma de exportação de material genético. Nós somos o país mais seguro sanitariamente, então as casas-mães, as casas genéticas colocaram aqui reprodutores dos seus plantéis. A BPA, que trabalha com o projeto Apex, que é de exportação dos produtos agropecuários do Brasil, criou a marca Brazilian Breeders, que é a nossa marca internacional para exportação dos nossos produtos de genética, que eles saem basicamente em forma de pintos de um dia, aqui na imagem da esquerda, ou de ovos férteis aí na imagem da direita. Eles seguem todo o protocolo, esses materiais saem por avião, tá? Não é como comum das nossas exportações de produtos de origem animal sair por navio, porque o pinto de um dia é de um dia, não é para chegar lá com 7 dias ou 20. Então, eles saem todos por avião, nós temos protocolos de segurança na exportação, a gente tem bastante interação com o aeroporto, Viracopos, Guarulhos, que é por onde realmente sai nosso material, por onde entra também, com relação ao manuseio das caixas, porque às vezes é difícil, o pintinho até que é fácil, né? Embora a gente ainda tenha, às vezes, algum contato manual do pessoal que acha bonitinho, quer tirar da caixa para tirar foto, mas majoritariamente a gente tenta explicar o melhor possível os cuidados com as caixas de ovos, porque eles não podem ficar mudando de temperatura, não pode ficar no sol, então tem todo um cuidado nesse transporte de material. E aí, também com relação, além dos produtos, conforme eu falei, né, é uma cadeia, começamos lá na exportação dos produtos e chegamos aqui na origem. Além da receita que nós temos de exportação dos produtos, que todo esse material genético avícola produz, a gente também tem receitas de exportação com o material que transita majoritariamente na América Latina. Então, se a gente considerar aí de janeiro a dezembro de 2020, a gente teve uma receita de 36 milhões de dólares só com ovos férteis. E os principais destinos são,
como eu falei, majoritariamente a América Latina, e eventualmente aconteceu essa discrepância aí de Senegal por conta dos surtos de influenza nos outros países onde estão as casas-mães, e aí eles acabam delegando ao Brasil atender os clientes que eles são banidos por conta do banimento de um país para o outro quando há surtos de influenza aviária. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje com relação à genética, com relação à produção de alimentos, porque eu tenho muito orgulho da nossa profissão de zootecnista, é que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, né? É um lugar que a gente está criando hoje. O caminho não é encontrado, mas ele é construído. E quando você está fazendo esse caminho, você muda tanto o realizador quanto o destino. Então, falando aqui de material genético, do início de todas as cadeias, que os meus colegas de painel também vão falar, nós estamos falando de tudo aquilo que a gente vai conseguir expressar para continuar mantendo o Brasil aí líder na produção e exportação de produtos de origem animal, inclusive para manutenção da nossa população com relação às questões da fome, conforme eu comentei ali no início. Então, acho que é isso. Ok, doutora Tabata, muito obrigado. Daqui a pouquinho voltamos com você, tá bem? Para darmos seguimento, então, vou lhes apresentar o segundo palestrante dessa noite, doutor William Core Filho. O Dr. William é zootecnista, graduado pela Universidade de Marília, especializado em julgamento de zebuínos pelas Faculdades Associadas de Uberaba, FASU. Ele também é mestre em produção e qualidade pela USP e doutor em produção animal pela Unesp. Jurado efetivo em 5 associações de raças, atuando em exposições nacionais e internacionais. Atualmente, é pecuarista e diretor da Brasil com Z, Zootecnia Tropical, e integra a Comissão Técnica de Zootecnia e Ensino aqui do Conselho de São Paulo. Boa noite, doutor William. Prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a equipe do CRMV. Boa noite a minhas colegas aí de painel, Tabata e Liliane. E boa noite a todos que nos acompanham nesse evento. É um prazer estar aqui, então, parabéns ao CRMV pela iniciativa e espero que a gente tenha um bom bate-papo hoje sobre a temática do dia. Aqui a apresentação, e o tema que nós vamos abordar é a zootecnia e genética ampliando a capacidade de produção animal. Quem sou eu, então? Sou o William, né? Conforme já apresentado pelo Rodrigo, sou marido da Naomi, que também é zootecnista, e somos pais do Tiago e do Matheus. Sou zootecnista já há 26 anos e acabei tendo a oportunidade de voltar à universidade, onde fiz um mestrado em Pirassununga, trabalhando já na linha de pesquisa de avaliações visuais aplicadas a programas de melhoramento genético, e emendei esse mestrado num doutorado aqui na Unesp Jabuticabal, em que aquilo que a gente havia já estudado no mestrado, nós tivemos a oportunidade de aprimorarmos a metodologia e validarmos. Metodologia, então, que hoje é utilizada por grandes programas de melhoramento genético do Brasil, chamada EPMURAS, e que nos deu a oportunidade, então, de criarmos a Brasil com Z já há 19 anos, atuando nessa área de gestão genética de rebanhos melhoradores, produtores de touro. Então, estamos aí, muita poeira na bagagem, né? Há 26 anos na lida, andando por esse Brasil e com oportunidades na América Latina, né? Basicamente em ambiente tropical, já que a especialidade nossa é zebuínos. E, mais uma vez, atuamos na área de produção de touros melhoradores. Thalita já salientou que a população do planeta Terra segue crescendo, com uma estimativa de que em 2050 tenhamos aí quase 10 bilhões de habitantes. E precisamos comer. E a zootecnia, né, assim como os profissionais de agrárias, têm aí o compromisso, a responsabilidade de aumentarmos a nossa
capacidade produtiva, já que o Brasil aí tem grande vocação essa que ficou ainda mais evidenciado com a pandemia. Isso já vem ocorrendo, então a gente vem diminuindo a área de pastagem aqui, essa linha vermelha do mapa, e aumentando a produtividade. Então, é um gráfico aí onde a gente tem uma inversão aí, menos terra utilizada na pecuária e maior produtividade. O Brasil, que muitas vezes é criticado pelo tema de preservação ambiental, é certamente o país que mais preserva, com mais de 42% da sua área ainda é preservada como área nativa e ainda quase 6,5% de preservação, áreas de preservação permanente, onde o produtor rural tem, por lei, que preservar um percentual da sua área. Vale ressaltar que dos poucos países que fazem, né, que tem uma política nesse sentido, é o Brasil. Aqui é um gráfico que mostra a evolução do peso médio das carcaças ao longo dos anos, aí um gráfico de 2005 a 2017. Aqui também um gráfico interessante que mostra o número de animais, abatidos com mais de 36 meses, que só vem decrescendo, né, ao longo dos anos. Hoje é um percentual mínimo que é abatido com... Estou transmitindo aqui do escritório, estou ouvindo... Gustavo, por favor, dá um alô ali fora, parece que... Não tá? Então tá jóia. Bom, vamos lá, seguindo. Então a gente vem diminuindo muito o número de animais abatidos com mais de 36 meses, né, ao longo dos anos. E aí o profissional que atua na área de produção animal tem que pensar em como melhorar ainda essa produtividade. Lembrando que o tripé genética, sanidade e nutrição é fundamental, mas diferente da produção de aves e suínos, onde existe um verdadeiro pacote tecnológico, tanto em termos de genética como de sistema de produção. O sistema de produção praticado no Rio Grande do Sul é muito semelhante ao sistema de produção praticado na região centro-oeste do Brasil, por exemplo. Isso permite que se utilize uma genética igual ou muito parecida para produzir nesses diferentes estados. Então, a gente tem que pensar muito, né, na área de bovino, qual é a raça ou genética mais adequada para uma determinada região e ainda a propriedade, vocação da propriedade. Não tem receita de bolo em pecuária de corte. É importante pensar no ciclo de vida também, a aptidão da propriedade, se ela tem mais aptidão para cria, por exemplo, ou para recria, ou para terminação, que pode acontecer a pasto com diferentes suplementações ou em ambiente de confinamento. Lembrando que estratégias de suplementação e área, e mesmo modelos, né, eles devem ser ponderados ou adequados com a realidade da região e propriedade. Um sistema extensivo, por exemplo, embora use menor tecnologia, menor recurso, geralmente ele utiliza uma área maior, com isso gera maior pressão aí para a biodiversidade, maior pressão sobre a biodiversidade, falando sobre o tema de sustentabilidade. O intensivo, ele tem uma utilização elevada, né, de combustível fóssil, então também tem um impacto, e o orgânico, que muitas vezes, né, tem um glamour, até um glamour no sentido do apelo ecológico, ele abate animais com idade mais elevada, e com isso, pelo aumento de tempo, tem uma maior produção de gases de efeito estufa. Então, é interessante nós entendermos a aptidão de cada área para produzirmos da maneira mais eficiente e mais sustentável possível. Lembrando que o Brasil aporta o maior rebanho comercial de bovinos do planeta e é hoje também o maior exportador
de carne bovina do mundo e extremamente competitivo no mercado mundial em função do custo de produção. E esse custo de produção tem tudo a ver com sistemas de produção embasados em pastagens tropicais e subtropicais. E muitas vezes nós somos criticados com um foco só no indivíduo, no animal. Um animal recriado a pasto, ele tem um ciclo de produção um pouco mais longo e, por tempo, então, ele emite mais gás de efeito estufa. Mas o sistema de produção, o capim, está sequestrando carbono. E quando nós focamos não só no indivíduo, mas no sistema de produção, enquanto o capim está sequestrando carbono e o animal está emitindo uma quantidade de metano, o balanço do sistema de produção é produtivo. Então, o Brasil, além de ter custos de produção muito baixos, é ainda um sistema extremamente sustentável. E o papel da genética? O papel dos programas de melhoramento genético são sempre melhorarmos a média de produtividade a cada safra, a cada geração. E, para isso, nós trabalhamos com genética quantitativa e também com marcadores moleculares, né? Como aqui mostrado, uma sequência de nucleotídeos e um marcador tipo SNP. Ou seja, nós estamos para a passo com os melhores programas de melhoramento genético bovinos do mundo. Então, o Brasil, embora possa melhorar ainda suas médias de produtividade, os rebanhos de ponta estão para a passo com o que existe de melhor no mundo. Porém, mesmo que na era da agricultura de precisão, nós ainda encontramos pecuaristas utilizando milho de paiol, ao invés de utilizar uma semente com alta tecnologia. Isso é a mesma coisa de utilizar um boi sem qualquer certificação de qualidade, um boi de boiada, ao invés de utilizarmos um touro de altíssima produção, com todas as certificações que permitem uma garantia de resultados. Ou seja, nós já estamos muito bem na pecuária bovina, mas quando essa genética de ponta que nós selecionamos hoje alcançarem ainda de forma mais maciça os rebanhos comerciais, a nossa produtividade ainda tem um espaço para evoluir. E aí um papel fundamental do melhorista, que muitos deles são zootecnistas. É interessante a gente falar um pouco de interação genótipo-ambiente, ou seja, não tem uma genética melhor para todas as oportunidades ambientais, onde a gente pode ter um sistema extremamente restritivo de oferta de alimento e um sistema de oferta de alimento mais abundante. E aí o profissional tem que identificar a genética mais adequada para cada sistema de produção. E para isso nós temos até marcadores moleculares que apontam, que evidenciam, por exemplo, que existe uma diferença muito grande um mesmo material genético pode produzir muito bem num sistema X e não produzir tão bem num sistema Y. Olha aqui, por exemplo, aqui são um gráfico mostrando a expressão de marcadores moleculares no ambiente de pouca oferta de alimento, no ambiente médio e no ambiente de maior oferta de alimento. E a gente tem marcadores, por exemplo, para a idade, a primeira cria, que se expressam muito bem num ambiente restritivo, porém não se expressam bem num ambiente mais farto e vice-versa. E aí entram as avaliações visuais, por exemplo, para ajudarmos a identificarmos esses biotipos mais apropriados a cada sistema de produção e mais produtivos. Um desenho de carcaça como esse, por exemplo, tende a gerar carcaças mais volumosas e com um melhor acabamento, como a que a gente vê aqui, em comparação com animais que já foram considerados interessantes num determinado momento lá atrás, e pela ciência vem se provando que são tardios esse biotipo de pouca costela, mais longe do chão, e consequentemente, geram carcaças já com escassez de
de gordura de acabamento, o que faz com que o produto perca, então, em qualidades intrínsecas. Mas esse papo eu vou deixar para a próxima palestrante, que é uma grande especialista dessa área. Então, hoje nós preconizamos trabalharmos com avaliação genética mais avaliação morfológica, buscando animais mais equilibrados, vacas que tenham capacidade de desmamar um grande percentual do seu peso vivo, portanto, são bastante eficientes, e uma torama capaz de produzir bem em ambiente de Brasil. Lembrando que a genética zebuína do Brasil foi, embora vindo da Índia e Paquistão, basicamente da Índia, com exceção da raça Sindhi que veio do Paquistão, hoje ela é a mais forte do mundo, exportando para outros países de ambiente tropical e subtropical. O Brasil é uma grande referência em genética bovina de zebuínos. E que os rebanhos ditos seletivos, aí, que trabalham na pecuária seletiva, nunca podem perder de foco, então, os rebanhos comerciais, para que a gente evolua em qualidade e quantidade e qualidade do produto carne, pensando sempre que, ao final, é isso que vale, né? O que nós buscamos é produzir uma carne de qualidade no sentido mais amplo da palavra, não só a qualidade intrínseca do produto com relação à coloração, maciez, suculência, sabor, mas também com relação à responsabilidade socioambiental. A ideia era realmente uma apresentação rapidinha sobre o tema, para que a gente possa continuar essa conversa gostosa sobre zootecnia, sobre aumento de produtividade no Brasil, enfim. Mais uma vez, reforçando que o Brasil tem grande aptidão para produzir alimento para o mundo e hoje alimenta um grande percentual da população da Terra, e o que ficou ainda mais evidente em termos de prioridade, de necessidades do ser humano com essa pandemia, com essa loucura toda que nós estamos vivendo, a importância, então, de produzirmos alimento. E o Brasil, mais uma vez, se destaca muito nesse cenário mundial. Obrigado pela atenção de todos, obrigado, Rodrigo, e seguimos aí. Isso, já chamamos o senhor novamente para a gente continuar esse bate-papo, doutor. A terceira participante dessa noite é a doutora Liliane Sugizawa. Doutora Liliane é graduada em zootecnia pela Unesp, com mestrado em ciência animal e pastagens pela USP e doutorado em zootecnia também pela Unesp. Foi pesquisadora colaboradora do Gene Plus Embrapa Gado de Corte e é diretora técnica da DGT Brasil. Possui experiência como professora e atualmente leciona na pós-graduação da UNOeste e da Universidade da Pecuária, atuando principalmente com ultrassonografia por software. Doutora Liliane, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Suas considerações, por favor. Obrigada, Rodrigo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão importante, que é o Dia do Zootecnista. Eu parabenizo meus colegas, a Tabata e o William. O William é um grande companheiro zootecnista aí na linha de frente da bovinocultura. E eu espero poder trazer um pouquinho de informação dos grandes desafios que nós temos aí na bovinocultura de corte, tá? Dos oceanos de possibilidades que a pecuária de corte brasileira nos oferece como zootecnista. Bom, para começar a apresentação, né, indo direto ao ponto, o tema do nosso painel, ampliando a capacidade de produção animal, eu acho que ele é bastante relevante para o momento que o Brasil se encaixa hoje. Como o William comentou, de uma maneira muito pontual, né, a pandemia colocou em evidência o agronegócio brasileiro. E nós já éramos os grandes exportadores de alimento para o mundo, e agora nós somos reconhecidos pelo mundo por essas
características. Então, aumenta muito a nossa responsabilidade de produção e faz com que a tecnologia e o conhecimento e o foco, né, fique cada vez mais palavras de direcionamento na zootecnia como um todo. Tá? Bom, para falar sobre o meu trabalho, que é totalmente complementar ao trabalho do William, eu acho que o primeiro ponto a ser salientado são as similaridades e diferenças que nós temos com o melhor case de qualidade de carne do mundo, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm uma quantidade de animais menores que o do Brasil, tá? Nós estamos falando de 93 milhões de cabeças, mas são os maiores produtores de carne do Brasil. Nós somos os maiores exportadores, mas eles produzem mais carne por animal do que nós, tá? E isso é refletido nos resultados de carcaça. Então, os Estados Unidos, com 93 milhões de cabeça, produzem carcaças de 360 quilos em 2 anos, tá? E o Brasil, por outro lado, com 222 milhões de cabeças, ou seja, o dobro, né, de animais, produz 250 quilos de carcaça em 4 anos. Então, nós temos aí um direcionamento de aumento da eficiência de produção por animal muito grande e de uma rota, de um caminho bastante conhecido que já foi trilhado pelos nossos colegas norte-americanos, tá? Hoje, nós temos aqui nesse cenário mundial, né, os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina em eficiência e maior exportador de carne de qualidade do mundo, e nós temos o Brasil, por outro lado, o maior exportador de carne bovina do mundo, porém não é o mais eficiente. E a nossa carne é considerada carne ingrediente, carne não de qualidade, visto que, batendo recordes que nós batemos ano passado de exportação de carne para o mundo, né, advento da China, que veio com bastante, por problemas sanitários, com bastante empenho em buscar esse produto, né? Nós ainda importamos carne premium de outros países para abastecer o nosso mercado interno. Bom, mas rapidinho, passando, por que os Estados Unidos se colocam numa posição de eficiência tão considerável em relação ao Brasil? A palavra correta é o uso de tecnologia, né? Eles colocaram dentro da indústria frigorífica um sistema de tipificação de carcaça que premia o produtor de carne pelo tamanho da área de odilombo, pela espessura de gordura subcutânea e pelo marmoreio, tá? Então, o produtor de carne bovina, ele recebe no seu romaneio todas as características de carcaça de cada animal abatido e a remuneração referente a isso. E eles colocaram a tecnologia de ultrassonografia de carcaça, que mensura as mesmas informações nos animais vivos nas propriedades. E com isso eles fizeram uma ligação direta entre o que se seleciona nas propriedades e o que se remunera com o uso dessa genética nos rebanhos multiplicadores, os rebanhos comerciais. E a ultrassonografia, essa tecnologia, a qual eu venho falar aqui para vocês hoje, é uma tecnologia de predição do que vai acontecer dentro de uma indústria frigorífica. Então, basicamente, a gente observa nos animais vivos características como a área de odilombo, que é o tamanho do contrafilé, a espessura de gordura subcutânea, que é a gordura de acabamento que protege a carne do resfriamento rápido da indústria frigorífica e garante maciez, tá? E observamos também o marmoreio da carne, que são a quantidade de gordura entremeada no meio do músculo que confere muita suculência, sabor e maciez. Tudo isso é feito no animal vivo e possibilita a tomada de decisão em sistemas de seleção genética, como o William ilustrou bem na produção de touros, para maximizar touros positivos para essas características, né, que vão transferir essas características para suas progênies e fazer a mudança pela escolha genética, e no gado comercial para fins econômicos, determinação do ponto de abate, economia de alimentação, enfim, direcionamento de mercado de qualidade e tudo mais.
Bom, tá, abates técnicos já vêm ocorrendo no Brasil desde o ingresso dessa tecnologia, que foi por volta dos anos 90, mas ela se tornou mais aplicada a partir de 2006. E as correlações são sempre muito altas do que a gente observa num animal avaliado no ultrassom na propriedade e depois quando a gente vai analisar as mesmas informações nesse animal abatido dentro da indústria frigorífica. Correlações por ordem de 90%, o que possibilita que essa ferramenta venha mesmo como um complemento importante, né, na seleção e na busca do aumento da produtividade e qualidade da carne bovina. Os Estados Unidos estudam essa metodologia desde 1950 para fins de pesquisa, mas em 1995 aderiram a ela de uma maneira massal por todos os seus rebanhos. E isso conferiu com que geneticamente eles aumentassem a produção de carne por animal com o advento do aumento da área de odilon e aumentassem a qualidade da carne do animal, com melhorias no aumento da quantidade de adipócitos ou de marmoreio da carne, tá? Por isso que hoje, os Estados Unidos, com metade do rebanho brasileiro, produz muito mais carne por animal e com muito mais padronização de qualidade do que nós, com um rebanho muito maior e com muito mais cabeças para serem trabalhadas, tá? E num tempo muito mais curto também. E isso se deve porque as características de carne, né, elas têm heredabilidade muito alta. Mesmo no Brasil, elas ainda estando os estudos em caráter embrionário, porque a ultrassonografia ela ainda não está totalmente democratizada, é uma tecnologia nova, e a pecuária de corte está sofrendo uma revolução, uma profissionalização há relativamente pouco tempo. Mesmo sendo ainda embrionários, ainda está no começo, nós já sabemos que as herdabilidades, ou seja, o quanto das características, a área de odilon, espessura de gordura e marmoreio de origem genética, são as mais altas encontradas nos programas de melhoramento genético. O que nos dá segurança de que, mensurando os indivíduos e usando com foco de seleção, a gente promove mudanças muito significativas. Isso tanto na raça Nelore, como aqui nos trabalhos desenvolvidos na raça Senepol também, tá? E por conta disso, a gente pode fazer uma grande mudança no aumento da capacidade de produção de carne por animal na pecuária de corte com o uso dessa tecnologia. Bom, o Brasil foi, hoje todo mundo que está na zootecnia da pecuária percebe o quão a raça Angus está sendo utilizada como uma ferramenta de aceleração nos produtores de carne, né? A heterose, ela possibilita aumento da velocidade da produção de carne, então o que você produzia em 36 meses, 30 meses a pasto, às vezes com o cruzamento, você consegue encurtar aí 6 meses no seu sistema de produção com o advento da genética, com dos choques de raças, e foi o uso do cruzamento, né, na vacada Nelore, e colocar esse cruzamento em ambiente totalmente controlado de confinamento, animais jovens, do mesmo grupo genético, mesmo cruzamento, colocado num sistema de alimentação controlada, que a gente começou a perceber as diferenças genéticas entre os animais, tá? Mostrando, sim, que nós temos que buscar com ferramentas de padronização. E por que isso acontece? Porque quando a gente coloca os animais, a gente realiza o cruzamento, a gente tem variabilidade das mães, por mais que você controle o pai seja conhecido, você controle o sistema de produção, controle a idade, controle a alimentação, quando você abater esses animais, graças à variabilidade que existe do seu rebanho, você vai ter diferenças significativas de ganho de peso e de rendimento de carcaça, tá? E porque são curvas de crescimento completamente diferentes colocadas sobre o mesmo sistema, tá? Então, nós temos vacas de frame pequeno, médio e grande, que no mesmo peso vão proporcionar resultados diferentes dentro de um sistema controlado. Por isso, a ultrassonografia, ela entra como uma ferramenta muito aplicada em confinamentos de gado comercial, com fins totalmente econômicos.
a gente sabe onde o produtor quer chegar, em termos de peso, rendimento e acabamento. A ultrassonografia faz a leitura do potencial genético desse animal, de área de odilombo, espessura de gorduras, suas derivações e de marmoreio, tá? E coloca esses animais em lotes padronizados, no tempo. Ou seja, aquilo que a gente agrupava pelo peso e pela idade, pela raça, deixa de valer, porque o agrupamento agora vai ser internamente, pela capacidade de resposta dos animais. Então, ao invés de ter um confinamento de animais 120 dias, a gente passa a ter animais desse mesmo confinamento que saem com 70, outros com 90, outros com 110, outros com 130 dias de alimentação, porém com carcaças extremamente padronizadas, tá? E a ultrassonografia vem com essa função. E o primeiro foco que a gente busca é você garantir o acabamento, né? O acabamento e o rendimento, como esse abate aqui da foto abaixo, né? Que é um abate de ultrassonografia comparado com o abate do peso. Porque você realmente está igualando dentro da mesma baia, dentro do mesmo lote, animais de mesma resposta, tá? E porque o acabamento hoje é fundamental, porque sem esse acabamento, né, a gente não vai ter carne, no mínimo, macia. Nós vamos ter carne sem proteção, que vai endurecer dentro da câmara frigorífica, pode ser um animal jovem, ela vai ficar dura, ela vai ter problema de pH, ela vai ter problema de comercialização, porque ela diminui seu tempo de prateleira, tá? Então, nosso primeiro crivo na pecuária de corte brasileira hoje é garantir um animal jovem e com ótimo acabamento de carcaça. Isso por si só já garante um mercado de carne de qualidade, tá? Bom, o que a gente tem observado com esses dados, né, de gado comercial e seus abates, né, e que muito nos motiva, é que peso e área de odilombo são as características mais importantes para afetar rendimento de carcaça. As duas afetam rendimento de carcaça na indústria da mesma maneira, tem o mesmo grau de importância. Ou seja, se você aumentar 100 quilos de peso vivo no abate, ou você aumentar 10 centímetros de área de odilombo no abate, você está aumentando 1% de rendimento de carcaça, que corresponde, aumentar 1% do rendimento de carcaça, corresponde a como se você estivesse obtendo 10% de premiação na arroba do dia, tá? O que é muito interessante hoje na pecuária nacional. O Brasil, como eu falei lá no início, ainda é um grande produtor de commodity. Todo mundo aqui é balizado no preço comum. Se você produz um animal jovem com bom acabamento, se você está batendo animais de 48 meses, você está recebendo a mesma arroba do dia, agora com algumas penalizações. Mas se você começa a olhar para melhoramento genético, você já começa a buscar animais de maior área de odilombo, maior desenvolvimento de peso, maior velocidade de ganho de peso, e você diminui seu custo de produção. E essa diminuição de custo, esse aumento de rendimento é a mesma coisa que você estivesse ganhando 10% de premiação na arroba do dia, tá? Lembrando que o caminho da seleção para a área de odilombo, ele é bastante interessante porque a heredabilidade é bem mais alta que a do peso. E como o William mostrou, nós evoluímos muito no Nelore com o peso. E numa velocidade muito rápida. Imagina o que a gente pode fazer agora com o auxílio da tecnologia de maneira complementar em relação à área de odilombo. Tá joia? Uma das características que mais fazem sucesso hoje, mas em 15 anos atrás, era uma característica de muita confusão, que gerava muita briga, é a característica do marmoreio, né, que é a quantidade de gordura entremeada na carne. Um brasileiro não conhecia marmoreio há 15 anos atrás, só quem ia para a Argentina, para o Uruguai ou tinha ido para os Estados Unidos, porque nós não temos marmoreio na nossa raça mãe, e não é uma característica que se apresenta na gôndola do supermercado, né? E a ultrassonografia ficou muito conhecida pelo marmoreio, porque a gente batia na tecla que marmoreio ia ser uma característica de extrema importância para o mercado consumidor. Hoje, a ultrassonografia ela é fundamental em confinamentos de carne gourmet, onde a gente vai lá e pega uma novilhinha Angus
e detecta que essa novilhinha ela é 1,7 de marmoreio, numa escala de 0 a 10, ou seja, a carne dela pode ficar, esse animal pode ficar super alimentado, que a carne dele vai ser de baixo marmoreio, e se você deixar com muito tempo de coxa, só vai colocar gordura de acabamento, que não é interessante nem para produtor, nem para indústria, e muito menos para consumidor, por questão de qualidade. E no mesmo confinamento, você vai lá e vê uma novilhinha mais leve, do mesmo cruzamento, no mesmo sistema de alimentação, que é todinha marmorizada, cheinha de adipócitos no meio da carne, tá? Que confere essa qualidade de carne aqui e tem esse grau de marmoreio aqui. Então, hoje, a ultrassonografia ela tem sido uma ferramenta muito útil para descobrir quais são os animais que vão atender a qualidade premium, gourmet, que a gente fala, para que você deixe esses animais mais tempo no coxo, e animais como esse, que não vão te dar a qualidade esperada, que não vai receber o benefício lá na frente de valor agregado, você já tire do processo rapidamente. Como eu comentei com vocês, o Brasil ele não tem o marmoreio em alta frequência na população bovina, tá? E isso vem por conta da nossa raça Nelore. A raça Nelore nunca teve essa característica, né, em alta frequência, ela se apresenta em 10 a 15% dos indivíduos. Os trabalhos já mostram, né, aqui nesse quadro do lado esquerdo, que a raça é em torno de 1 a 1,5 de marmoreio. Mas qual a importância da gente buscar o melhoramento para marmoreio? Marmoreio é consumidor, marmoreio é a qualidade, é a aceitação. Então, toda vez que a gente aumenta o marmoreio da carne, que é o que mostra esses gráficos aqui, tá? A gente aumenta a maciez do produto e a palatabilidade do produto também, ou seja, a aceitação do mercado consumidor. E os Estados Unidos já nos provaram que se nós estamos com um rebanho de 1,5% e a gente passa para um rebanho de 3,5% de marmoreio, e isso é pela seleção genética de indivíduos, você melhora o máximo da palatabilidade vindo da característica de marmoreio. Ou seja, você faz um salto daquela carne ingrediente para carne de qualidade. Tá joia? Bom, isso é um dos grandes segredos do cruzamento industrial. Nós estamos uma vacada sem marmoreio, e muito dos touros usados para cruzamento industrial vem daquele processo norte-americano de foco em área de lombo e marmoreio, e que fazem esse salto simples, de 1,5 para 3,5, tá? No confinamento controlado. Então, esse que seria o sucesso da raça Angus brasileira, que é uma raça meio Nelore, meio Angus, né? Então, tem uma contribuição aí das duas raças. Bom, a tecnologia hoje, ela nos permite a gente selecionar dentro da raça Nelore aqueles animais que apresentam marmoreio gourmet, que são praticamente 1 em 1000, né? Mas dá para a gente selecionar com a tecnologia e com a varredura de rebanho e fazer essa carne de qualidade. Mas o foco não é esse, né? Não é fazer novilhas Nelore para concorrer com o mercado do Angus ou, enfim, o mercado do Wagyu, mas sim melhorar a vacada Nelore para a gente ter um produto cada vez mais padronizado e com muito mais eficiência, tá? Bom, olhar para as características de ultrassonografia em termos produtivos, que é o que interessa para um zootecnista, né? A gente já tem visto que se você seleciona novilhas Nelore para equilíbrio de área de odilombo e espessura de gordura subcutânea, a gente tem visto que essas novilhas elas têm mais facilidade de reconcepção na segunda estação de monta, ou seja, selecionar para carcaça e carne não vai trazer nenhuma característica indesejável em termos de produção. É somente um aporte a mais, um ajuste fino, um melhoramento dos produtos direcionados com a indústria e com o consumidor. Tá? Então, é um melhoramento, uma tecnologia bem aplicada aí para o cenário nacional como um todo. A ultrassonografia que a gente falou aqui em bovinos, né, e ela é bem conhecida no Brasil em bovinos, é a mesma da suinocultura, é a mesma que fez a transformação do porco do tipo banha
no suíno do tipo carne, e os americanos foram tão agressivos em 30 anos nesse direcionamento que veio do consumidor para o sistema produtivo, que hoje a suinocultura americana já está buscando colocar marmoreio de volta à carne suína, porque a carne suína ficou seca, o lombo ficou seco, tá? A mesma ultrassonografia de ovinos, com os mesmos fundamentos, e a mesma ultrassonografia de aves. Né? Lá nos Estados Unidos é muito mais conhecida, a COB era detentora da exclusividade dessa tecnologia, para aumentar cada vez mais, com os cruzamentos que a Tabata ilustrou muito bem, o peito do frango, para aumentar a qualidade e a quantidade de peito de frango por animal. Tá? Então, é a mesma ferramenta e ela é aplicada a várias espécies. A ultrassonografia está nos Estados Unidos, na fazenda de seleção, até a indústria frigorífica, desde 1995, tá? E ela está no Brasil desde 2006, com a diferença que aqui no Brasil a gente não tem ainda a tipificação de carcaça dentro da indústria, mas ela está vindo, tá? Já está tendo vários movimentos de que essa tipificação de carcaça ocorra, e aí vamos ter uma comunicação direta, porque a área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio é metodologia internacional de qualidade de carne, não é um fruto da ultrassonografia, mas sim, no mundo inteiro, quando a gente quantifica e qualifica pecuária bovina, a gente usa essa metodologia. E ela é uma ferramenta que trabalha em toda a cadeia, né? Ela une o selecionador, produtor de touro, com o produtor de carne, porque a gente, no final, né, eu e o William, na linha de frente, a gente só quer proporcionar para o nosso cliente mais rendimento e mais fertilidade, que é o que deixa dinheiro para eles. Ela une com a indústria, que também só quer saber de padronização, de tamanho de peças e de acabamento, para evitar desperdício. E ela une também o consumidor, que também só quer saber de garantias de maciez e sabor. Então, é uma ferramenta que promove uma linguagem direta, desde a fazenda até a indústria, até o consumidor. E um pouquinho diferente da avicultura, que nos encanta, e realmente a avicultura e a suinocultura são os modelos mais tecnológicos que existem, a pecuária de corte ela tem um tempo de maturação muito longo, né? O que a gente conversa com os pecuaristas hoje, a gente realiza em termos de carne daqui a 3 anos. Então, podemos dizer que a carne de 2024 está sendo construída hoje, porque o bovino tem 9 meses de gestação, 7 meses para desmama e 18 meses de engorda. Não tem muito como você acelerar esse processo. E o Brasil hoje, a zootecnia, está tendo esse desafio, com as tecnologias, com a pluralidade de sistema de produção e com essa variabilidade de rebanho, de formar uma carne de melhor qualidade. Mais do que isso, aumentar a eficiência de produção de carne por animal e aumentar a qualidade de carne por animal. E uma grande oportunidade que eu enxergo nesse mundo que a gente está hoje é que o consumidor está muito ligado à questão de saúde, meio ambiente, né, segurança, e o Brasil ocupa um lugar privilegiado para essas características. E o zootecnista brasileiro, como já vem com essa visão macro de pluralidade, de vários sistemas de produção, de várias raças, enfim, ele é um profissional extremamente preparado e desafiado para fazer essa grande diferença. Então, eu acredito que em breve o Brasil vai, com o uso de tecnologia e conhecimento, cada vez mais se posicionar no mundo não só como o maior exportador de carne de ingrediente, mas também vai produzir carne de qualidade, principalmente voltado para o mercado interno. E talvez abrace até alguns nichos de mercado externo aí que estejam preocupados e buscando carne de qualidade sustentável a pasto, tá? Porque tem um aspecto de saúde muito interessante. Bom, como mensagem, eu gostaria de dizer que na pecuária de corte o desafio é imenso e sempre começa com um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas que vão fazer essa mudança, né? Porque, de fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Obrigada.
Obrigado, Liliane. Agora eu vou pedir para que o William e a Tabata também abram as suas câmeras, tá bem? Nós vamos começar aqui, então, com as perguntas dos participantes. Lembrando, se você ainda não mandou, ainda dá tempo, mande a sua pergunta para nós, eles vão começar a interagir aqui com vocês, tá bem? Então, tem algumas perguntas aqui que são direcionadas, entretanto, os três podem participar, tá bem? Fiquem à vontade. A primeira é para a Tabata, diz assim: qual foi o impacto econômico e produtivo na área de avicultura de postura desde o início da pandemia, visto o aumento no consumo de ovos? Bom, primeiro eu queria falar que dá uma vontade de terminar esse encontro com churrasco, né? Gente, Liliane, adorei a apresentação, mas olha, a barriga tá roncando aqui. Foi o seguinte, o setor de ovos já tinha vindo em franco crescimento nos últimos anos, né? Crescendo aí 9%, 10%, baseado em muitas campanhas de marketing que o Instituto Ovos Brasil faz e que propiciou o aumento do consumo. Então, os produtores já estavam em crescimento. Com a pandemia, foi a opção de proteína mais fácil das pessoas fazerem sozinhas em casa, né? A história do pessoal deixar de consumir nos restaurantes para consumir, para fazer a sua própria alimentação em casa e buscar por alternativas mais saudáveis, né? A gente teve uma pequena busca dessa história de saudabilidade que ficou aí, e praticidade. Foi isso que aconteceu. Então, realmente, a gente teve um aumento de consumo durante a pandemia, aumentou bastante o preço do ovo, né? Isso saiu em várias mídias, né? Por conta desse aumento de consumo que a gente considera o consumo caseiro mesmo. E depois disso, o problema aconteceu foi que todas as cadeias estão passando, que é essa questão do produtor estar recebendo menos valor pelos seus produtos diante dessa crise do milho que a gente está sofrendo aí como setor produtivo, né? Tanto de avicultura, suinocultura, bovinos, todos. E aí, isso está realmente sendo um problema que afeta o setor. Mas realmente observamos aumento de consumo durante a pandemia, atribuído principalmente à praticidade de preparação das refeições caseiras do pessoal que deixou de frequentar restaurantes. Tudo bem. O William, Liliane, querem comentar? Então, vamos seguir. A próxima, então, para Liliane. O que falta para o Brasil atingir a qualidade premium na carne bovina? Rodrigo, na verdade, em termos de qualidade, para atingir qualidade, falta muito foco em seleção, tá? Mas o Brasil é muito grande e o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Então, eu acredito, hoje a gente fala em 98% do que produz no Brasil é commodity ou carne ingrediente. Eu não acredito que vá haver uma mudança muito... Sempre vai existir a massa produzindo commodity, tá? Porque é uma característica do nosso país, né? Dessa pluralidade de sistemas de produção e até da vocação do pecuarista. Mas o que falta, tá? Para aqueles que querem produzir carne premium, falta... Porque quase todos que querem produzir carne premium já estão verticalizados e já têm sistemas de produção muito bem conduzidos, falta o trabalho de padronização genética, tá? Falta ter a vacada comercial Nelore, que é 80% do nosso país, e ela é abençoada e plástica e realmente coloca o país numa condição competitiva no mercado internacional, porque ela é muito rústica, o William pode falar até mais sobre isso, e muito produtiva em qualquer situação, mas ela ainda é muito variada, a forma está muito aberta, nós estamos muito longe do que a Tabata apresentou de controle de genética. Então, o que falta para essas fazendas que querem produzir carne premium, principalmente para o mercado interno hoje, que tem demandado muita carne de qualidade, mas está faltando produto, falta foco de seleção e padronização da vacada comercial, tá? Porque touros de genética boa para carne premium até que tem uma boa oferta no mercado hoje, por vias de sêmen, por vias de touros, mas o que está faltando é a consolidação da forma, da vacada mesmo. Tá joia? Muito bem. William, quer fazer algum comentário a respeito?
Posso comentar, Rodrigo, mas acho que a Liliane resumiu bem a questão, a falta de padronização da vacada Nelore, que é a base da pecuária nacional, né? 80% do rebanho brasileiro hoje composto por cerca de 220 milhões de cabeças, uns 65 milhões de vacas parindo, falta padronização, porque o que a gente pensa é que esses rebanhos seletivos de ponta, quando essa genética ela estiver realmente massificada na base da pirâmide, que são os rebanhos comerciais, aí a gente consegue ainda dar mais um salto, não só em termos qualitativos, mas também quantitativos. Enfim, a coisa vai andar junto. A aptidão do Brasil é realmente incrível, temos um clima super favorável para a produção de carne bovina, né? Onde o capim vegeta quase que, né, durante boa parte do ano. Isso que tem que ser entendido também, né? O pecuarista, ele primariamente ele é um agricultor de capim, e aí a gente tem que ter a genética mais adequada para produzir bem, tanto a pasto, nas diferentes suplementações, como na terminação em confinamento, e aí é só uma parte de estratégia de sistema de produção. Doutora Tabata, acho que a senhora queria comentar alguma coisa também? Não? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora uma pergunta falando acerca da genética, em especial em relação à tecnologia da ultrassonografia, para a doutora Liliane. Como que essa tecnologia ela pode, em média, aumentar a produção por hectare? Bom, como eu expliquei, a pecuária tem um tempo de maturação muito longo, né? Então, o que a gente está discutindo aqui hoje, vamos dizer que a gente foque, né, em genética para aumento da produção de carne e com qualidade, e isso vai começar lá na escolha do sêmen, né? E isso é possível, a variabilidade do gado nos permite isso. Você vai ter a produção por hectare, ela, vamos dizer, controla a quantidade de cabeças que você possa ter ali naquele espaço. Você tem a opção de ter uma vaca produtiva e uma vaca, e ao mesmo tempo uma vaca que não produz muito, né? Então a genética, ela é a ferramenta de, naquele ambiente que você está desenvolvendo, com a ultrassonografia, enfim, com esse foco, de você aumentar a produção de carne por animal, tá? É isso, exatamente isso, Rodrigo, que os americanos fizeram, né? Eles têm um outro sistema de produção, não tem nada a ver com o nosso é muito mais abençoado, né, em termos de natureza e grandeza. Eles têm que ter um ambiente super controlado, animais estabulados, mas eles começaram a buscar o aumento da produção de carne por animal, e hoje eles produzem muito mais carne por animal e muito menos tempo, com o auxílio da genética. A ultrassonografia é uma ferramenta de complemento para você fazer isso de uma maneira mais rápida. Hoje o William comentou muito bem, os programas evoluíram muito em termos de desempenho. Os animais são muito velozes em ganho de peso, eles vão fazer carne de qualidade, que é uma carne de um animal abatido jovem. E aí, com a ultrassonografia, você vai aumentar, vai conseguir, dentro dos touros melhoradores, qual é o que possibilita mais carne ainda por animal e qual é aquele que faz carne premium, carne gourmet, que é a carne marmorizada, tá? Que tudo isso tem um auxílio lá na genética. A ultrassonografia, ela é o ajuste fino desse processo seletivo como um todo. E isso começa, e eu acho que é a parte mais simples, né, William? E você pode me complementar, começa no touro, começa no sêmen, é o primeiro passo. E é o que todo mundo não dá bola. É assim, quer construir sistema de produção controlado, quer vender, faz boutique para vender carne especial, mas esquece que o trabalho é de base. O trabalho começa com a genética dos animais. Podem comentar, Tabata, William. Como a Liliane disse, eu acho que para que a gente tenha realmente uma melhora geral no rebanho do Brasil, falta uma profissionalização, uma conscientização maior de que o touro é a semente melhoradora da pecuária, portanto, a gente deve multiplicar algo que tenha certificação, que realmente incremente em produtividade.
Eu tentei colocar ali nos slides que o Brasil, mesmo vivendo a era da agricultura de precisão, ainda utiliza muito milho de paiol na pecuária. A gente nunca vê um agricultor ir lá no paiol do vizinho, pegar o milho, que espiga bonita, né? Vou plantar, então, esse milho do vizinho. Não, ele compra uma semente com alta tecnologia, faz a análise de solo e vai comprar o cultivar adequado para aquela situação, para aquela altitude, para aquela pluviosidade, enquanto que o produtor, o muito pecuarista ainda, usa o touro, o boi de boiada, que é um animal sem nenhuma garantia, sem nenhum trabalho de melhoramento em cima. Então, eu acredito que quando essa consciência estiver mais presente na pecuária do Brasil como um todo, a gente vai dar, mais uma vez, a gente vai dar um salto gigantesco em termos de produtividade. A Tabata falou de genética de aves, por exemplo, é inadmissível, né? Como existem variações, né? A gente pode trabalhar numa linha de uma ave que produz em ambiente mais natural, mas a genética de aves, até pelo intervalo entre gerações e padronização de ambiente, ela evoluiu muito rápido. Genética de bovino, pelo próprio intervalo entre gerações, né, Liliane? Não é tão simples assim, e pela variação ambiental. Muito bem. Pode um falar, doutora. Não, Tabata, pode falar. Não, eu só queria destacar nessa conversa um pedacinho do papel do zootecnista, porque os índices zootécnicos que você tem que acompanhar é que vão te dar base, assim, quando você inclui novos indivíduos no sistema reprodutivo, você tem que, são números. Então, baseado em números, você consegue enxergar melhor, assim, porque às vezes, eu sei que é bem mais difícil no bovino, porque os valores dos animais são, né, é bem diferente dos lotes de aves, mas assim, é nítido que se você faz um acompanhamento zootécnico mais fino, você já enxerga a expressão do comportamento quando você coloca novos indivíduos. É só um comentário. Uma das coisas mais desafiadoras na pecuária de corte que eu vejo e que não tem na avicultura e na suinocultura, e vocês já passaram por essa etapa há muito tempo, é a integração de cadeia, né? O selecionador e o produtor de carne e a indústria e o consumidor estão muito ligados e todos se conhecem bem e sabem o seu papel. Na pecuária, né, William? Ainda nós temos selecionadores fazendo um trabalho muito superior, né, ao que o mercado demanda ainda, né? Nós estamos ainda falando de um Brasil que abate um produto ingrediente, um produto comprometido para o mundo, e sendo que tem touros aqui que produziriam a carne mais premium do mundo, só de usar esse touro ou esse sêmen. E às vezes fazendas com sistemas de produção magníficos, porém com a genética errada. Então, falta um pouquinho de integração de cadeia na pecuária, mesmo pelo intervalo de geração que é muito grande, e porque a pecuária sempre acho que foi muito lucrativa, né, William? Em termos de liquidez e investimento. Agora que as margens estão diminuindo, os custos estão aumentando, eu acho que a consciência da genética vai aumentar bastante, a responsabilidade. Então, aí acho que nós vamos ver juntos, nós que somos da linha de frente da pecuária nacional, nós vamos ver juntos uma grande profissionalização daqui em diante. Muito bem. Ainda sobre essa área de tecnologia, chegou uma pergunta para nós assim, para ampliação da produção e do uso de tecnologias voltadas à genética no Brasil, o maior desafio é acesso a financiamento ou ausência de interesse dos produtores? Essa é meio geral, Rodrigo, para todos? Sim, sim. Todos podem responder. No caso de genética bovina, por exemplo, existe até uma demanda teoricamente represada, maior do que a oferta de touros melhoradores. E acho que falta um pouquinho a consciência de que esse investimento em genética ele traz um retorno, porque a conta em gado de corte
ela é um pouco mais complexa pelo ciclo de produção, que é mais longo, e porque também, vamos dizer assim, existem fazendas que vão perdendo capacidade de suporte e por falta de investimento na base, que é pastagem, e isso não vai na conta. Então, o que eu acho mesmo é que falta gestão para definir como deve ser essa aplicação dos recursos para que haja o maior retorno possível. Onde aplicar o recurso, já que nem sempre o máximo em tecnologia é o melhor resultado econômico. Eu acho que a tecnologia tem que ser adequada a cada realidade e mercado buscado. Só complementando o William, eu acho que a pluralidade de sistemas de produção, o Brasil é muito grande, né? E vários cenários diferentes, aliado aí com a falta de conhecimento de que a genética pode alavancar bastante, né? E genética, quando eu falo aqui, eu estou falando de coisas simples, né? A escolha do sêmen, a escolha do touro, são o primeiro passo de um melhoramento de um rebanho bovino. Então, a genética, ela se paga, ela te dá esse retorno, mas ele demora para ser visto. E, então, eu acho que junta a pluralidade de sistemas, que são muito amplos, um sistema de maturação longo, e a falta de conhecimento, que a genética é muito impactante, né? Porque ainda nós estamos falando de uma pecuária tradicional, que está mudando agora, está se profissionalizando agora. Eu acho que o que a gente vai ver a partir de agora é o que aconteceu com a agricultura 20 anos atrás, né? Eu acho que dificulta o processo. Mas eu sou muito otimista, né? Eu estou nessa estrada há mais de 25 anos, né? E eu sou muito otimista, que agora sim a pecuária brasileira começou a pegar um caminho, uma reta profissional. E aí começa a gestão de dados, aí começa a preocupação com pastagem, aí começa preocupar com a penalização na carcaça, a qualidade da carne, enfim. E aí começa a coisa a andar melhor. Como a Tabata mesmo falou, começa por números, né? E quando você tem números, você sabe quem está bem e quem está mal dentro do seu rebanho. E aí você dá o foco. Tudo bem. Seguindo, ainda falando sobre tecnologia, um participante gostaria da opinião de vocês sobre a tecnologia do Boi 777, né? Que são lá 21 arrobas em 2 anos. Qual a opinião de vocês a respeito dessa tecnologia? Posso falar, William, primeiro? A tecnologia do Boi 777 é a tecnologia mais aplicada hoje em você produzir um animal de alta eficiência, tá? É um sistema de produção que o professor Flávio Dutra de Rezende e o Dr. Gustavo Siqueira criaram lá no Apta de Colina. É um sistema de produção controlado que faz você ter alta eficiência de produção num excelente custo-benefício e faz uma carne de qualidade. Que carne de qualidade é um animal jovem, bem abatido com o mínimo de acabamento, tá? Então, ela é uma tecnologia, é uma democratização de um conhecimento para todos, né? É uma tecnologia extremamente aplicada, é um conhecimento de sistema de produção. Dentro da tecnologia Boi 777, que é um sistema de produção, você ainda pode ter o advento de colocar genética melhoradora nisso aí e obter resultados ainda mais significativos, tá? Mas eu sou a maior entusiasta dessa ferramenta, eu acho que eles conseguiram traduzir para o pecuarista tradicional uma fórmula de trabalho, uma metodologia que eles vão ter mais retorno financeiro. E com isso, nós consumidores vamos ter uma carne de melhor qualidade. Tá? Essa é a minha opinião sobre essa ferramenta. É isso aí, Liliane. Concordo plenamente. E para isso a gente precisa, mais uma vez, né, de também, para a gente desmamar um bezerro com 7 arrobas, a gente precisa ter boas mães. Aí vem a seleção da base, o rebanho maternal. Para a gente ter 7 arrobas na recria, a gente precisa de um sistema de produção redondinho e viável, muitas vezes com pastagem de integração hoje, que vem revolucionando também a pecuária de corte no Brasil, né? Integração lavoura-pecuária, e terminar depois com 7 arrobas em confinamento,
mais uma vez, é tecnologia embutida, mas é um pacote que se aplica aí a muitas realidades, extremamente pé no chão. E quando a gente coloca a genética, os maiores custos de produção hoje são relacionados à nutrição. Quando a gente coloca uma genética mais eficiente, a gente economiza, então, nesses maiores custos e, consequentemente, aquela linha de baixo da planilha financeira, o resultado vai ser melhor. Então, genética é uma grande ferramenta para a gente tornar ainda o boi 777 mais rentável. E ainda já fala hoje no boi até 888, né, Liliane? Dependendo de onde a gente estiver em termos de sistema de produção. Porque, mais uma vez, em pecuária não tem muito receita de bolo. A gente tem que trabalhar com a aptidão da fazenda e aí, para aquele sistema de produção, trabalhar com a genética mais adequada, já que não existe uma genética bovina melhor para todas as realidades, todas as possibilidades de sistema de produção e mercado. Só pegando o gancho, Rodrigo, do que o William falou, e um pouquinho daquilo que você me perguntou de carne premium, né? Hoje está muito bem conhecido para fazer carne premium, carne gourmet, tá? Que é a carne marmorizada, a carne que o consumidor está disposto a pagar a mais lá na boutique. Hoje a gente já conhece os touros que possibilitam essa carne, são bem conhecidos essa informação. A gente já sabe o sistema de produção que a gente precisa ter para fazer essa carne, que vai ser acima do 777, mas o 777 cairia bem também, tá? Mas o que compromete a gente entregar 100% dessa carne gourmet, tá? Carne marmorizada, agora eu tô falando, não tô falando carne de qualidade, que é um animal jovem, mas tô falando uma carne de valor agregado, é a vacada. Né? Então, se você não trabalhar com a vacada de base, que é a vacada Nelore, promover uma padronização interna, a gente não consegue entregar isso aí com uma alta padronização. Você entrega lá seus 10%, 15%, fazendo tudo corretamente, e tem 85% do que você investiu ali que não vai te dar o resultado final carne, tá? Então, mais ainda, quando você quer ingressar nesse mercado de carne de valor agregado, você tem que prestar atenção na genética e na padronização da vacada Nelore, tá? Porque não tem como bater a vacada Nelore no Brasil. Ela é realmente a mãe da carne brasileira, tá? Pela própria rusticidade e adaptação a todos os sistemas de produção que nós temos. Ok. Tabata, agora uma pergunta para você. Participante pergunta, ele menciona aqui, né, que você apresentou duas linhagens, Kobe e Highline, acredito que seja assim, né, a pronúncia. E ele pergunta assim, há alguma linhagem em estudo para maior produção de ovos e carne? E ele menciona que ele se formou em zootecnia em 2009 e já era apresentado essas linhagens lá na faculdade. Então, tem alguma coisa nova em estudo? Na verdade, eu coloquei esses dois só como exemplos, tá? A gente tem várias linhagens de postura e de corte, essas daí são as dominantes do mercado. Como a gente está falando aqui de Nelore, é como se fosse um Kobe, vamos dizer assim. 65% a 67% do mercado hoje é Kobe, mas nós temos sim, a Ave Ross e Hubbard e outras genéticas de aves caipiras, por exemplo, como vocês podem ver no site da AVAL, que é da Associação da Avicultura Alternativa, que é bem menor, claro, né? Mas a gente tem acompanhado essa mudança de paradigma aí com relação às aves de crescimento rápido. O consumidor tem sido abertas discussões com relação ao viés bem-estar animal, né? Então, introdução de aves de crescimento lento, né? Frangos abatidos aí até 70 dias nas novas linhagens. E com relação, isso eu estou falando com relação ao setor de corte, mas o setor de postura também. Highline também é predominante, porque é uma ave mais rústica. Quando vocês estão falando aí de rusticidade, ela é uma ave que se adapta melhor a qualquer clima no Brasil. Então, você consegue ter postura no sul e no norte mais ou menos padronizada. Mas nós temos a loma,
a gente tem HN, tem toda a parte Bovans, tem toda a parte da Hendrick Genetics, que trouxe linhagens de peixes até para o Brasil, que tem vários outros tipos de aves. Então, assim, foi só um exemplo das predominantes, tá? Tanto da linhagem de corte quanto da linhagem de postura, mas sim, nós temos outras. E para a parte de postura, a gente tem a Embrapa 051, que é bem conhecida, uma ave caipira, né, para sistemas de criação alternativos, que é uma ave brasileira, né? Se a gente pegar aí o viés do que está sendo desenvolvido, eu não falei um pouquinho aí, fizeram uma pergunta sobre tecnologia e material genético. Para setor de postura, a gente tem disponível no mercado a 051, que é totalmente desenvolvida no Brasil pela Embrapa. E entre essas, tem alguma que seja mais produtiva? Então, é bem como o William e a Liliane estavam falando, né? Depende do que você quer. Você tem, por exemplo, ave que vai ser para, sei lá, um exemplo, ovo para industrialização, que a sua maior parte que você vai destinar uma parte para industrialização. Aí você pega uma ave que coloque mais sólidos totais dentro do ovo, porque aí o peso do ovo vai interferir na sua venda, né? Você tem lugares que tem muito calor em sistemas abertos, e aí você vai ter que escolher uma ave adaptada àquela temperatura no sistema aberto. E você vai ter aves, as grandes produções hoje, que a gente já tem, galpões fechados, com galpões de 100 mil aves, né, aqueles piramidais, que aí você tem temperatura controlada e ambiente. Geralmente eles têm um share ali, dependendo do produto, para conseguir os diferentes tipos de tamanhos de ovos, cor de ovo. Então vai depender do seu foco, né? Que parece que ovo é só ovo, mas a gente entra aí numa seara bem ampla da discussão de você ter que ter os lotes complementares, porque ela não bota durante a vida toda, ela não bota o ovo do mesmo tamanho, né? Ela começa com o ovo pequenininho, aí ele vai crescendo, ficando maior, né? E com a casca mais fina. Então, vai depender da estratégia da granja que vai utilizar e da extensão territorial do Brasil, que você tem diferentes temperaturas, falta de umidade, excesso de umidade, muito frio, muito calor, muita mudança brusca de temperatura. A gente vai entrar em todos os aspectos ambientais. Você tem aves, bastante coisa disponível no mercado. Se você entrar nos sites, colocar lá no Google ave de postura, postura comercial, você encontra os manuais das linhagens, que aí te explica em que condições elas são criadas, quando bota o primeiro ovo, quanto o máximo de postura que ela vai atingir, quais as temperaturas ideais para aquela ave, e comparando os manuais, você encontra a estratégia aí de alojamento que se adapta melhor à sua região e à sua condição ambiental, principalmente com relação à temperatura, umidade e variação brusca de temperatura, né? Lugares que são muito quentes de dia, muito frios à noite, com galpões abertos, por exemplo. Perfeito, Tabata. Mais uma pergunta aqui sobre bois. Quais ações poderiam quais ações poderiam reduzir a distância entre produtores de bovinocultura e o conhecimento técnico-científico de uma maneira mais ampla no Brasil? Vou começar aqui, Liliane, depois você pode emendar. Eu acho que é a partir do momento que a universidade se envolver mais com a iniciativa privada. Quando eu fiz mestrado, por exemplo, o professor que tinha algum envolvimento com a iniciativa privada era mal visto dentro daquela sociedade acadêmica, muito diferente do que a gente encontra nos Estados Unidos. Então, acho que a partir do momento que haja esse envolvimento maior da universidade com o setor produtivo de fato e o acadêmico ele não seja avaliado simplesmente por número de papers produzido, acho que a coisa poderia dar uma melhorada. Acho que a Tabata pode complementar, Liliane. A gente observa bastante que a gente tem muito mais trabalhos na área de frango de corte, porque dura só 45 dias, do que no setor de postura, que tem que o mestrando, doutorando tem que cuidar 6 meses da ave, né, para coletar todos os dados.
realmente precisa, isso é imprescindível, falou muito bem, William, uma aproximação do setor acadêmico com o setor produtivo, talvez o diálogo maior, né? A gente tem falado bastante de abrir diálogos, né? Vamos abrir o diálogo de onde estão os problemas, né? A gente é bem característica no nosso sistema agro aqui, o pessoal esconder um pouco os dados, ter um pouco de dificuldade em abrir a problemática real do que está acontecendo ali em determinado lugar, em determinada criação. Acho que esse diálogo precisa aumentar muito, e isso passa por sensibilização aí, principalmente dos professores, né? Porque o pessoal que está na academia orientando os alunos consegue muito bem ajudar a gente aí do setor produtivo nessa interlocução. E porque às vezes a gente observa que, por exemplo, você faz um programa de estágio e aí o aluno só quer fazer estágio durante o período que não tem aula, só quer fazer em janeiro. Assim, em um mês a pessoa não aprende nada, né? A gente tem que ter essa abertura também, né? Porque aí você tem questão dos currículos da faculdade, que falam que o estudante tem que fazer estágio no período de férias, mas em um mês ninguém aprende nada. A gente precisava abrir um pouco de diálogo para essas questões, muito pertinente. Só fazendo um comentário, o tema de ontem foi educação e foi abordado justamente isso, né? A questão da iniciativa pública-privada com as universidades, né? A importância disso. A doutora Liliane, acho que ia comentar também. Não, eu ia complementar o que o William falou, e a Tabata muito bem, a distância entre o que está sendo ensinado na universidade e o que a gente observa no campo, na produção prática, é gigantesca, existe um abismo, né, entre essas duas ações. E aí dificulta muito, né, porque o aluno sai despreparado para o campo, né, não sai com um preparo, como a Tabata falou, ninguém com um mês de estágio vai aprender tudo que precisa para se tornar um ótimo profissional. E o pessoal que está no campo também não tem um respaldo, né, da universidade, fica aquela situação meio dividida. Então, eu acho que os dois foram perfeitos. Se a universidade e a iniciativa privada estivessem juntos, se comunicando de igual para igual, né, e a gente levando para eles o que a gente está observando, e eles também validando o que a gente comumente, com a experiência, observa todo dia, a coisa estaria fluindo muito melhor, né? A gente tem muitas faculdades de zootecnia Brasil afora, e teriam mais soldados aí de cadeia produtiva trabalhando em prol de um Brasil muito melhor. Então, eu acho que está correta essa afirmação, eu acho que seria o primeiro passo para a gente fazer uma grande mudança. E a segunda é unir os produtores, né? Isso a gente tem feito bastante na pecuária, né, William? A gente trabalha muito nisso, mas é muito de produtor entre produtor, fica muito entre nós mesmos. Eu acho que precisava um movimento maior, que eu acho que envolve educação, com certeza. Liliane, um outro ponto com relação à bovinocultura, né, principalmente de corte, e muito diferente da avicultura, Tabata, é que a avicultura, ou a pessoa utiliza bem um pacote tecnológico, ou rapidamente ela vai ter um prejuízo enorme, porque o ciclo de produção é rápido. Um frango de corte, por exemplo, é basicamente um milho em pé aí, né? A conversão é boa pra caramba, mas ele tem que ser redondinho. Bovino de corte já é um bicho mais rústico, aguenta desaforo, um ciclo de produção longo, onde é mais complicado essa gestão financeira, né? E aquela história de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de zootecnista entendedor de gado, então nem se fala, porque todo mundo está no campo aí, ao invés de realmente procurar, assim, muita gente, ao invés de procurar um técnico e estar bem alicerçado em seu projeto, não é? Realizar um projeto, né? Executar, escrever, realizar um projeto. Não, vai tocando na banguela, porque o avô fazia daquele jeito, o pai e o tio conhecem um pouco de gado, e tem um primo também que... Então, acho que
colocando um pouquinho a meia-culpa também para o setor produtivo, em gado de corte, acho que falta um pouco mais. Eu acredito que quando o profissional tiver mais presente na maioria dos ambientes produtivos, a coisa também tende a melhorar. É o outro lado só também, que pesa um pouco, né, Liliane? Vou só também incluir, a gente tem um livro muito legal que chama Mulheres do Agro, que fala um pouquinho sobre sucessão familiar. E aí, toda vez a sucessão e a continuidade do negócio passa por inovação. Bem isso que o William comentou, não dá para continuar fazendo igual, os processos são longos, é preciso fazer estudos, e eu acho que a gente está nessa mudança de geração, a gente tem que aproveitar isso, né, do que a gente tinha aí. Os últimos 3 anos foram, assim, malucos, assim, para os setores produtivos, todos eles. Então, vamos aproveitar para olhar para o lado, para abrir a mente, né? Há 3 anos, a gente não falava de aves livres de gaiola, os produtores queriam morrer do coração, agora o maior produtor de ovos está colocando galpões com aves livres de gaiola, fez uma área de negócio, a filha dele fez uma área de negócio inteiro de plant-based para a substituição de ovo. Então, assim, vamos abrir, né, expandir um pouco, sempre aproveitar que o pessoal que está em formação para poder trazer inovação, novas ideias, assim, porque repetir o que todo mundo está fazendo até agora não vai trazer avanço, né? O que a gente tem sempre que pensar em modelos novos, em inovação, e isso passa por estudos, por pesquisa, por tudo mais. E eu queria também incluir uma coisa que era muito pejorativo falar, financiamento da iniciativa privada para pesquisa, né? Falava assim, se você vai fazer uma pesquisa para essa vitamina, você vai ter que dar o seu resultado positivo para essa empresa. Eu acho que a gente também tem que superar essa parte. O setor público está quebrado em todos os aspectos. No aspecto de inspeção, a gente está sofrendo aí que não consegue fazer concurso, a gente tem uma tonelada de coisa bizarra entrando pelo aeroporto, porque a gente não consegue ter fiscais ali no Vigiagro, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para pensar para gastar o dinheiro público, e tem que parar com esse paradigma de que você vai dar um resultado positivo só porque a empresa te financiou. A gente precisa do dinheiro privado para evoluir. Então, também é uma coisa que a gente precisa superar e precisa parar de ter preconceito com verbas privadas com relação à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final, né, do evento dessa noite. Foi muito proveitoso, está bem interessante aqui o debate, mas estamos com o horário um pouquinho avançado. De qualquer forma, em nome do CRMV, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês. Tabata, boa noite. Obrigado por sua presença. Obrigada, só faltou realmente o churrasco. Muito prazer, amei a apresentação de vocês, que assim, eu estou longe do boi faz tempo, né? A avicultura é outro... uns bichinhos, né? Na minha época a gente chamava avicultura de micro-organismo, né? Na faculdade. Então, mais uma vez agradecer ao CRMV pelo convite, muito prazerosa a noite, feliz dia do zootecnista para todo mundo, espero que todo mundo tenha tido um dia produtivo aí nas suas áreas, e eu fico à disposição, o CRMV tem aí o meu contato, se alguém tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato. Eu trabalho na Associação Brasileira de Proteína Animal, né, que é a BPA, e também na parte de marketing no Instituto Ovos Brasil, que faz aí a promoção do marketing do ovo no mercado nacional. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Obrigada e boa noite para todos. Obrigado. Dr. William, agradecemos também a sua presença. Obrigado por ter participado conosco. Eu é que agradeço o CRMV pela oportunidade, parabéns pelo evento. Obrigado, Tabata e Liliane, pelo papo aí, um papo ótimo. Obrigado a todos que interagiram conosco, né, durante essa live. E parabéns a todos os zootecnistas do Brasil. Feliz Dia dos Zootecnistas para todos nós, profissionais da produção animal. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos. Doutora Liliane, também agradecemos ter aberto um espaço na sua agenda, né, ter participado conosco. A senhora também está envolvida com a campanha nacional, né, em comemoração ao Dia do Zootecnista 2021. Obrigado por sua presença.
Eu gostaria de agradecer, realmente foi muito gratificante estar aqui com vocês, com a Tava, com a Ilha, com todo mundo debatendo, nesse dia tão especial que é o Dia do Zootecnista, né? E eu adorei ver a palestra da Tava, fazia muito tempo que eu não acompanhava a avicultura, e a avicultura é o que há de mais tecnológico, sempre foi, sempre será na zootecnia, então é apaixonante e muito motivador para nós. E a mensagem que eu queria deixar para os novos futuros zootecnistas do mercado é que os desafios, o vídeo que a Tabata apresentou realmente ilustra de uma maneira muito perfeita a missão de um zootecnista, né, que é tirar a fome do mundo. Nós somos os profissionais mais macro, mais capacitados para olhar a cadeia produtiva e fazer toda essa integração e fazer todos esses movimentos, por conta da nossa própria formação, que é muito mais aberta nas universidades, sem muita fazer muita apologia, né, defesa de profissões, mas realmente a gente vem mais treinado para isso, né? Então, para os novos que estão vindo aí, estão escutando a gente, vendo que precisa de muito empenho da nova geração que está chegando, né? Eu gostaria de deixar essa mensagem. E zootecnia é isso, né, Tabata e William? É vocação e paixão, né? Não importa se é avicultura, se é suinicultura, se é bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, a gente é essa mescla, só é zootecnista quem ama o que faz. E é isso que eu gostaria de dizer. Boa noite a todos, muito obrigada. E, em nome do Conselho, parabéns, Tabata, William, Liliane, pelo Dia do Zootecnista. E parabéns a você também, que esteve participando conosco durante essa noite, nesses 3 dias de programação. Muito obrigado por sua participação, por sua interação. E, se porventura você quiser conhecer mais sobre o crescente trabalho dos zootecnistas, né, no Brasil, você pode acessar o hot site da campanha do sistema CFMV-CRMVs em comemoração à Semana do Zootecnista, tá bem? O site, eu vou falar aqui rapidamente, é www.cfmv.gov.br/Dia do Zootecnista 2021. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até a próxima.